Você está participando agora da Terça-feira Teresiana com a série Santa Teresinha, Centenário de Canonização. Eis que estamos em plena Semana Santa, um tempo fecundo para nossa meditação, um tempo de graça para nossa união maior com Jesus Cristo. E vai nos guiar nesse itinerário a vida de Santa Teresinha da sua dimensão do sofrimento. Como eu lhes falei no episódio anterior, hoje nós trataremos dos sofrimentos ou do sofrimento na vida de Santa Teresinha. Esses sofrimentos de caráter físico, caráter emocional e caráter espiritual. Às vezes nós olhamos para esta santa, como muita gente olha, como a santinha das rosas, tudo sorridente, tudo bonitinho, tudo meigo. Sim, essa dimensão da meiguice, da ternura é muito presente, mas não algo flor de laranja, não algo água com açúcar. A espiritualidade e o testemunho de santidade de Santa Teresinha é algo bastante forte, evangélico e vivido com provas bastante contundentes de que todo amor é exigente. Também na vida dela, como do nosso Divino Mestre Jesus, o amor levou a consequências onde não se imagina que possa levar. E é isso que ela vai descobrir. Ela chegou a dizer assim: eu não entendo porque eu sofro tanto, porque eu nunca pedi sofrimentos a Deus. Eu só explico os sofrimentos da minha vida por conta do meu desejo de salvar as almas. Já que Jesus nos salvou sofrendo, então eu entendo que Ele me associa à obra redentora dele, que eu tanto desejo participar com esse ardor missionário, sofrendo com ele para a salvação do mundo. Então veja que ela não era uma masoquista. Masoquista é a pessoa que gosta de sofrer. Ela não gostou de sofrer. Ela acolheu o sofrimento, assumiu o sofrimento como uma condição da vida humana. Não provocou o sofrimento. Não foi atrás do sofrimento. O sofrimento veio, como lembramos no episódio anterior, ela disse: o sofrimento se apresentou para mim de braços abertos e eu fui ao encontro dele. Para dizer, eu fui ao encontro das provações que Deus me deu para que eu pudesse então testemunhar a Ele o meu amor e viver de amor com as outras pessoas. Então vamos parte por parte. Olhemos os sofrimentos físicos. Santa Teresinha foi gerada num clima já de doença. A mãe estava cancerosa. Não se sabia direito na época, mas hoje sabemos, era um câncer de mama, tanto que ela nem pôde amamentar Santa Teresinha. E num clima de muita aflição a gestação, por causa da morte dos irmãos que antecederam Santa Teresinha. Morreram criancinhas, ou morreram com pouco tempo de nascido, ou com poucos anos de idade. A Melânia, por exemplo, que antecedeu imediatamente Santa Teresinha, morreu com 2 anos de idade para 3. Pois bem, então neste clima de sofrimento, ela teve que ser amamentada por uma ama de leite. Ela passou a ter situações de resfriados, etc., que foram dando a ela uma situação muito difícil. E foi na Sexta-feira Santa, por isso eu escolhi esse tema para a Semana Santa, porque foi numa Sexta-feira Santa, a Sexta-feira Santa de 1896, que ela teve a primeira hemoptise, quer dizer, o primeiro vômito de sangue. Foi de madrugada, ela acordou, ela tinha problemas, de vez em quando tossia, os brônquios sempre foram afetados por causa da fragilidade dela. Então, e a frieza do tempo, ela sentiu que
tinha naquele vômito algo quente. E ela parou com o lençol. Não quis acender a lâmpada do quarto, porque normalmente as carmelitas não fazem isso durante a noite. Então ela esperou de manhã para ver o que era. E já imaginou que era mesmo sangue. E na verdade era. E sabe como ela qualificou isso? Ela disse: foram os primeiros murmúrios da chegada do esposo. Porque ela não era nenhuma inocente que não soubesse que a tuberculose era uma doença fatal. Ela já estava condenada à morte a partir daquele momento. Estava muito claro que não teria mais vida. Agora era só lutar até o momento final da sua vida. Ela teve muitas crises diríamos, de resfriados e tudo, até porque ela, não podendo fazer as penitências que naquela época as carmelitas faziam, ela não era permitida a ela por causa da pouca idade, ela então aproveitava todas as ocasiões para aceitar os fatos e, com as condições que lhe eram permitidas, fazer a penitência. Por exemplo, à noite foram invernos rigorosíssimos, como se tem notícia histórica. Os anos que ela entrou no Carmelo, a França teve invernos muito rigorosos. E ela só tinha uma coberta. Então ela ficava com tanto frio, porque não tinha aquecimento, nada. O único aquecimento que tinha era na lareira, na sala de recreação das carmelitas. Ali tinha um lugar onde botavam achas de lenha, queimavam para aquecer um pouco. Mas as celas, os quartos onde elas dormiam, não tinham nenhum aquecimento. Então ela ficava, às vezes, a noite quase toda gelada, com frio, não dormia, e tudo isso foi enfraquecendo a sua resistência e comprometendo os seus pulmões. Mas era assim que ela entendia que devia fazer penitência: não pedir por espírito de pobreza outro cobertor e suportar a frieza como uma prova, onde ela podia dar uma prova de amor. Então, não havia remédio naquela época para a tuberculose. E foram dando os remédios que podiam ser dados naquele período, né? Os tratamentos que podiam ser feitos. Mas não surtiu efeito, porque não se chegava ainda a ter o remédio certo para isso. Nos últimos meses de vida, de julho até a sua morte, no dia 30 de setembro, ela passou na enfermaria. E o maior sofrimento é porque não podia mais comungar. Porque naquela época, por causa dos vômitos de sangue, podia botar a hóstia consagrada para fora. Hoje a igreja já tem outra compreensão sobre isso. Mas na época ela ficou privada da comunhão. E ela olhava do seu leito de doente, só a lâmpada do sacrário, e se contentava em saber que Jesus estava ali, e pedia a ele que ficasse no coração dela vivo, eucaristicamente, como ele estava na hóstia consagrada. E quando o médico que a acompanhava, Dr. Melle, prescreveu que ela devia, enquanto pôde, caminhar para ajudar os pulmões a respirar, porque estava se gangrenando, se fechando os pulmões pela tuberculose, e ela tinha que tossir muito para poder respirar. Ele prescreveu caminhar. E ela suava, né? Suava com a febre que a tuberculose dá, com a fraqueza. Às vezes ela levava 3 horas para percorrer o caminho que qualquer pessoa normal faria em 5, 10 minutos. E uma irmã a encontrou assim, banhada de suor, muito fraca, andando, e disse: irmã, por que você não se senta? Ela disse: eu estou caminhando por um missionário. Quer dizer, ela sempre deu sentido ao seu sofrimento. Não era sofrer por sofrer, era como que acumular tesouros para que os missionários pudessem exercer sua missão. Quanto aos sofrimentos emocionais, esses foram também muito fortes na vida dela.
essa fragilidade física que ela teve desde o início, por causa da gestação, da amamentação e tudo isso, levou com que ela, ao fato de que ela ficou uma pessoa extremamente sensível. Ela chorava bastante, apesar de ser uma menina alegre, ser muito amada, mas ela tinha uma fragilidade emocional muito grande. Isso se acentuou com a morte da mãe, aos 4 anos. Quer dizer, a caçula se vê privada da mãe com 4 anos de idade. Ela se jogou nos braços da Paulina, que depois do Carmelo é a irmã Inês, e disse: agora a senhora vai ser minha mãe. Com 2 anos, a Paulina foi para o Carmelo. Outra perda. Então isso gerou nela uma fragilidade emocional tão grande que hoje nós diríamos uma neurose, uma verdadeira neurose. Eu tenho um livro em francês, de Santa Teresinha, de Jean-François Seix, que diz assim: neurose ou nervosismo? Na verdade, hoje a psicologia diria neurose. Estava incrustado no sistema nervoso dela. Ela tinha convulsões, ela tinha alucinações, ela tinha febre e uma fragilidade emocional tremenda. Tinha tudo para ser uma pessoa neurótica, isolada, antipática e vivendo em torno de si mesma. Foi então que veio aquela graça do Natal, como nós já comentamos, que ela, na noite de Natal, subiu a escada chorando, mas de repente ela sentiu uma paz muito grande, uma força interior que ela sabia que não era dela, e ela disse: daí em diante eu passei a me esquecer de mim mesma para viver para os outros. Foi a cura, né? Aquela cura com a imagem de Nossa Senhora, naquele 13 de maio, domingo de Pentecostes, da crise, e agora a cura emocional. Lá foi a cura, naquele momento, digamos, a cura física dos sintomas da neurose. Agora, a cura emocional. Ela é transformada pela graça e vai viver em função dos outros. Então veja que aí não está um otimismo, não está uma vontade própria, está a ação da graça. A ação direta de Deus que quis curá-la interiormente para fazê-la, então, instrumento do seu amor e da sua graça para o mundo. Já falamos dos sofrimentos físicos, emocionais, claro, tudo de uma maneira resumida, panorâmica, porque o nosso tempo não permite mais do que isso. E agora, por fim, falaremos dos sofrimentos espirituais. E aí foi onde o espinho perfurou mais forte o coração de Santa Teresinha, porque ela vivia, mesmo em meio às provações que ela passou na vida, tanto na família como no Carmelo, vivia embalada pela doce alegria do convívio com Jesus, da presença dele. Ela dizia que não passava um instante que não pensasse em Deus. Mas eis que surge, sobretudo, no ano e meio, 1 ano e 6 meses antes de morrer, logo depois da Semana Santa do ano de 1896, até a hora da sua morte, no dia 30 de setembro de 1897, ela entra numa noite escura, numa aridez completa. Aquilo que os místicos chamam as noites da alma, né? Uma provação de fé. Ela dizia que sabia que existia o céu, mas era como se o sol estivesse encoberto por nuvens, que ela não via o sol. Ela sabia que existia Deus, mas não podia sentir mais nenhuma alegria, nenhum gosto, nem de rezar, nem de pensar em Deus e nada. É como quem tira o tapete da pessoa. E a gente pergunta: mas o que é isso? Nós iremos tratar um episódio, ou talvez em 2 episódios, somente sobre este assunto, porque é um dos mais significativos da vida de Santa Teresinha. Eu, pessoalmente, estou muito relacionado
ligação com Santa Teresinha a esse fato. Então, não vamos tratar dele agora, até mesmo porque não temos o tempo favorável, mas iremos, ao longo dos nossos episódios, tratar em 1 ou 2 episódios somente sobre esta provação da fé na vida de Santa Teresinha, que foi uma das características mais fortes da sua vida espiritual. Viver de amor, viver na união com Deus, na pura fé. Ela disse que naquele ano e meio ela fez mais profissão de fé do que todo o resto da vida. Imagine que ela chegou a furar a veia dela, pegar com sangue e escrever a palavra creio no papelzinho e botar sobre o coração, para dizer, eu creio, Senhor, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada. É uma aridez completa. E ela viveu isso até o último instante da vida. Tudo indica que no momento da morte, nós iremos tratar isso em um episódio, ela teve um êxtase, uma comunicação direta de Deus para a sua vida. Mas deixaremos isso para esse episódio. Vamos só relembrar que ela foi provada física, emocional e espiritualmente. Mas em tudo isso ela viveu de amor. E isso era o seu desejo, ser Marte de amor. E também por amor, nós vamos ver quando estivermos falando explicitamente sobre a questão da provação da fé, como ela viveu também de amor e no amor essa provação da fé. Nosso próximo episódio já será Páscoa. Eu aproveito para lhes desejar uma santa e alegre Páscoa na alegria do ressuscitado. Vamos tratar de um momento feliz de Santa Teresinha, que foi a descoberta que ela fez do lugar dela na vida da igreja, no corpo da igreja, cuja cabeça é Jesus. E agora, rezemos então a oração que finaliza o nosso episódio. Pela intercessão de Santa Teresinha, que vos transmitiu através da pequena via a experiência do amor misericordioso, possais entrar no reino do céu, preparado para os pequeninos e humildes de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa!